Olá, aqui é a pastora Andréa Guedes. Nós estamos num programa extremamente especial com o tema Mulheres que Inspiram Gerações, aqui direto do auditório Canaã. Confira as ministrações que vão acontecer e aproveite, deleite-se com esse conhecimento da palavra de Deus. Esse dia de hoje está sendo algo extraordinário na vida das mulheres, que são mulheres que estão sendo inspiradas para impactar gerações. As palavras, as ministrações, o mover do Espírito Santo neste lugar está muito diferenciado. Nós percebemos o cuidado da pastora Ana Lúcia, de toda a equipe na preparação, e nós entendemos que essa preparação também agrada tanto o coração de Deus, que há uma manifestação de cura, de restauração de propósito na vida dessas mulheres. As pessoas que vieram de fora estão também impactadas com o que Deus está fazendo. Mulheres do interior, mulheres de outro estado, as nossas convidadas. Eu estou tendo o privilégio de estar com algumas convidadas que vieram de fora e eu vejo o quanto elas manifestam a graça de Deus que o Senhor está trazendo neste lugar, quanto elas manifestam o cuidado de Deus através de toda a programação, de todo o zelo e daquilo que Deus está fazendo. Então, tem sido um dia que vai mudar a nossa rota. Eu sei que é um dia que está mudando destinos aqui, em nome de Jesus. Queridas irmãs, vamos abrir a Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 78. Quantos têm a Bíblia aí na mão? Glória a Deus. Fico feliz porque a Yadã ainda usa a Bíblia de papel. Glória a Deus. Quantos não vão deixar a Bíblia de papel? Glória a Deus. Salmo 78, vamos ler alguns versículos que fala sobre a salvação que Deus concedeu a Israel e a rebelião contra ele também. Deus escolheu Judá e Davi para pastorear Israel. E a Bíblia diz assim: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais não-los têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Diga comigo assim, que tremenda essa palavra. Eu quero iniciar essa palavra dizendo que nós precisamos buscar a revelação de Deus, buscar o seu conhecimento, buscar a sua sabedoria, buscar tudo aquilo que nos faz a vontade do Senhor, para que a gente possa de maneira eficaz ensinar a nossa geração, de maneira eficaz produzir nos nossos filhos, nossos netos, os filhos espirituais, quem está envolvido conosco, o que é a vontade de Deus para a vida de todos nós. O que acontece? Desde antes da fundação do mundo, a sabedoria de Deus, em todo o seu conhecimento, estava oculta em mistério, mas Ele a ordenou para quê? Para
para que nós conhecêssemos a sua glória que ia ser manifesta no nosso meio. Isso se comprova no livro de 1 Coríntios, do capítulo 2, do versículos 7 a 10, fala claramente. Diz assim: mas nós falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Mas como está escrito, diz a palavra, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aleluia. E diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda penetra as profundezas de Deus. Que coisa profunda. E eu estou intitulando essa mensagem com o nome de Enigmas da Antiguidade. Eu peguei o termo da palavra. Diga comigo: enigmas da antiguidade. Então significa dizer, minhas irmãs e irmãos, que Deus, Ele tem o interesse em nos revelar os seus segredos. Tem pessoas que quando leem esse versículo, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração, pensam que esse texto está falando somente para quando nós chegarmos no céu, ou está falando apenas sobre o céu, que nós temos que aguardar para ver aquilo que o olho não viu. Mas não é bem assim. Aquilo está se tratando daquilo que nós aqui na terra também ainda não tivemos conhecimento de Deus, e que o Senhor quer nos revelar. Ele tem interesse em revelar. Diz para o seu irmão: o Senhor tem interesse em revelar os seus segredos, a sua palavra, o seu poder, a sua pessoa. Nós não podemos ser crentes artificiais, que andamos como um monte de gente como robô. O Espírito Santo de Deus é ágil, Ele não trabalha com robôs, Ele trabalha com mulheres e homens cheios do Espírito, cheios da sua graça, cheios do seu poder, que são movidos por Ele para caminhar para o engrandecimento do seu reino na terra. Oh, aleluia. Então o Pai já nos revelou. Então o que resta? Resta para nós viver nessa revelação todos os dias da nossa vida, para que a gente possa conhecer o que Ele realmente deseja que nós sejamos e que nós devemos fazer para influenciar a nossa geração. Diz a palavra: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes. Tem outra tradução que diz coisas ocultas que tu ainda não sabes. Olha para quem está ao seu lado, interagindo. Tem coisa que nós não sabemos ainda da palavra, porque Deus quer revelar, mas Deus quer revelar para a gente poder andar segundo a sua vontade. Então por que que Ele nos revela? Ele nos revela porque a sua palavra diz lá em Efésios capítulo 1. Ele nos revela por quê? Porque Ele se agrada de nós através de Jesus Cristo. Que Deus nos fez agradáveis assim no amado. Por isso Ele revela. Porque também, segundo, nós somos redimidos pelo seu sangue, diz lá em Efésios 1. E ainda diz em terceiro lugar, que Ele propôs nos revelar a sua palavra, nos revelar a sua direção, nos revelar a sua vontade, para que a gente possa influenciar a geração. Ele propôs isso. Foi algo que Ele escolheu fazer. Então a Bíblia fala que dá uma ordem a Israel, para que eles pudessem. Ele fala: eu vou propor a vocês uma parábola. Em parábolas eu vou propor enigmas da antiguidade para vocês. Enigmas para vocês descobrirem minha palavra, os enigmas que eu tenho para revelar. Então os enigmas são os segredos que Deus tem na sua palavra, revelados, mas que a gente precisa descobrir, que a gente precisa ir atrás, que a gente precisa buscar. Mulheres, Deus não vai ficar mandando nada para nós se nós não buscarmos.
O Espírito Santo de Deus não vai nos revelar nada se nós não damos atenção a Ele, se nós não queremos orar, se nós não queremos jejuar, se nós não queremos cantar, se nós não queremos adorar, se nós não queremos servir o reino, se nós não queremos obedecer, se nós não queremos fazer nada. Deus sabe de tudo, Ele já vai fazer. Deus sabe, mas Ele conta com a nossa interação. Talvez alguém possa dizer, mas coitado daquelas crianças lá no Afeganistão, ai coitado daquelas crianças. Mas se nós não clamarmos a Deus, interagirmos, dizer, Senhor, eles precisam de Ti, Senhor, a nossa indignação somente não vai adiantar. Precisamos interagir para que Deus possa operar. Então os enigmas são os segredos, e o segredo do Senhor é para os que o temem, diz a palavra no Salmo 25. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele fará a gente saber, nós que tememos, o seu conserto, a sua aliança. Deus não vai revelar segredo para qualquer pessoa. Até nós, humanos, não revelamos segredos para qualquer pessoa. Nós revelamos para quem nos honra, para quem nós temos confiança, não é verdade? O Senhor, Ele tem segredos, tem novidades maravilhosas para revelar às mulheres que o adoram. As mulheres que estão aqui, que buscam, quem é que busca e ora? Estão aqui, vai dando glória. Mulheres que jejuam, que se quebrantam em sua presença. Não são mulheres icebergs, mas são mulheres cheias de fogo. Olha para sua irmã, deixa o fogo pegar, porque eu não quero gripar do seu lado. Se você for gelada, se você for um iceberg no meu lado, eu vou pegar uma gripe espiritual. Mas eu quero que você seja fogo do meu lado, para brasas juntas aquecerem o meu coração e a minha vida, transformarem o meu viver. Oh, aleluia! Ele quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo, porque só cheios do Espírito Santo nós podemos vencer. Só cheios do Espírito Santo nós podemos influenciar nossos filhos, influenciar nossos netos, influenciar nossa geração. Vou dizer uma coisa para você: Deus não revela segredos à mulher rixosa. Deus não revela segredos a mulheres invejosas. Deus não revela segredos às mulheres ciumentas. Deus não revela segredos às mulheres briguentas. Deus não revela segredos à mulher desobediente. Deus não revela segredos a mulheres que não honram o seu esposo. Deus só revela segredos para aqueles que o temem. E temer o Senhor é obedecer. E temer o Senhor é honrar isso ao Senhor em primeiro lugar. Mas glória a Deus que aqui não tem nenhuma. Tem mulher rixosa aqui? Diga não. Tem invejosa aqui? Tem briguenta aqui? Tem desobediente aqui? Tem que desonra aqui? Então glória a Deus. Então Ele vai revelar. Está revelando já. O Senhor já falou muito ao meu coração, e eu sei que Ele falou também ao coração, falou ao coração de vocês, sobretudo sobre a necessidade que nós temos de prosseguir, de seguir marchando, porque nós temos um Deus que cuida de nós, e Ele nos chamou, e Ele é fiel, e Ele vai cuidar de nós, e nós vamos vencer, e à medida que a gente marcha, o inimigo vai recuar em nome de Jesus. Não vai recuar porque a gente é bonita, não vai recuar porque a gente está com o cabelo penteado, não vai recuar porque a gente está com o vestido da Carmen Stephens, igual a nossa irmã disse. Não, obviamente essa marca é maravilhosa, mas vai recuar porque nós somos cheias do Espírito Santo de Deus. Mas sentada ali, eu lembrei dias passados em que tudo era muito menor e muito mais simples aqui em Manaus. No entanto, mesmo naquela simplicidade, tempo, escute o que eu vou falar, minha amada, Deus estava trabalhando. Irmã Nessi, irmã Estergine, irmã Lindomar, de quem que você lembra? Porque quando a gente fala de pessoas próximas a nós,
A gente lembra dessas pessoas e sabe que elas não foram perfeitas. Nós também não somos. Ninguém é. Se a Bíblia fosse escrever ao teu respeito, se a Bíblia fosse escrever ao meu respeito, porque a Bíblia não esconde não, tá? Ela conta tudo. O que a Bíblia ia contar? E o que a gente percebe então, olhando para essas mulheres que nos antecederam e olhando para as mulheres da palavra? Nós observamos que Deus tem um plano para cada uma. Muito feliz de estar aqui nesse congresso, Mulheres que Inspiram Gerações. Hoje é um dia muito especial para mim, onde eu estou lançando o livro Mulheres Não Nascem Prontas, elas são formadas por um Deus que faz tudo novo. Eu sei que as nossas dores podem tentar definir quem a gente é, mas é o Senhor que faz algo novo, que transforma o nosso coração. Que você também possa aceitar esse Senhor na sua vida e possa se aproximar dessa igreja que é tão abençoada. Procure, volte para o Senhor. O Senhor tem feito maravilhas. Em nome de Jesus. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Que tipo de mulher você procura quando você quer um aconselhamento? Uma tola ou uma sábia? Uma sábia. A gente tem isso na ponta da língua, né? Não é mesmo? A gente quer que mulheres sábias nos aconselham. Porque são mulheres... Sabe aquela mulher que ela não vem para nos julgar, que ela não vem para massacrar, que ela vem para trazer aquela palavra que traz vida ao nosso coração, que segura na nossa mão e fala assim: minha filha vai passar. A pastora ali, Maria Alice... A senhora estava orando por mim antes de eu entrar. É tão bom alguém para pegar a nossa mão e falar assim: deixa eu orar por você nos últimos segundos. Não é bom esse tipo de gente? Eu lembro que alguns anos atrás eu passei por uma dor muito grande. Eu perdi 4 bebês e eles foram consecutivos. Tive a primeira perda, a segunda, a terceira, a quarta. Somente quem passou por uma dor de infertilidade, de perdas, sabe essa dor. Mas sabe que, infelizmente, eu não consegui encontrar essas mulheres naquele período. Eu sofri, eu chorava, mas eu ouvi coisas do tipo: foi melhor perder que nascer com problema. Ah, sua fé deve estar muito pequena. E eu ouvi falando coisas assim: ah, é melhor ir agora mesmo. Até que na 4ª perda, eu estava já mais cascadura, sabe assim? Aquela que, quando as pessoas falam, eu perdi um bebê. Meu marido, na época a gente morava no Brasil, e o meu marido estava no Texas. E uma amiga soube que eu tinha perdido, me chamou para caminhar na praia. E ela falou assim para mim: Luciane, o Jay vai voltar, seu marido vai voltar para ficar com você? Eu falei: não precisa, eu já perdi, o bebê está morto. E ela falou assim: precisa sim, porque hoje a gente vai orar pela sua dor. Precisa sim, porque a tua dor importa para o Criador. E aí, naquele lugar seguro, naquela mulher que trazia segurança, naquela mulher sábia, eu pude chorar pela primeira vez com uma pessoa que não fosse da família a minha dor. Que possamos ser mulheres, uma geração que acolhe dores das outras, que a gente possa ter o mesmo sentimento. Sabe quando Jesus fala: quando é que eu senti fome? Quando é que eu senti sede? Quando o povo pergunta para ele, ele fala: quando me deste o menor pequenino de comer. Porque o Senhor, Ele sente a tua dor, Ele sente a minha dor. E eu quero te dizer hoje que a gente vai sair daqui como mulheres que inspiram geração. E eu lembro que essa amiga minha, né, ela é uma americana, o nome dela era Beth, e eu falava assim, ela é mais velha do que eu, e eu falava:
Eu quero ser assim. Eu quero ser uma mulher que inspira outras mulheres, que acolhe a dor de outras mulheres. E o que me chama mais a atenção assim na vida dela foi justamente se colocar no meu lugar. Se eu perguntar aqui para você, pensa agora numa mulher sábia. Bota aí na cabeça essa mulher. O que te chama mais atenção nessa mulher? O que mais te chama? Se eu perguntasse para vocês agora, o que é maturidade? Pergunta para a irmã do lado aí, ouve a resposta. O que é maturidade? Ouviu a resposta, irmã? Ouviu? Já vi aqui um ok. Se eu pudesse estar aí no meio de vocês e ouvir o que vocês falaram, algumas de vocês devem ter falado assim: maturidade a gente consegue com a idade. Maturidade é com os cabelos brancos. Outras não. Talvez algumas de vocês falaram assim: maturidade a gente adquire com controle emocional. Sabe aquela mulher que nada abala ela? Ah, essa sim é madura. Mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre maturidade. Vamos abrir aqui Provérbios 31, de 25 a 26. Eu acho que eu estou com uma versão diferente, eu uso a NVI, mas dá para todo mundo entender, porque a palavra é única. Abre, por favor. Então a gente aprendeu o que? No versículo 25: revestes de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Esses 2 versículos, minhas irmãs, eles são tão curtos, mas tão profundos. Aqui ela mostra, ela nos ensina que ela aprende através da força, dignidade, caráter, e ela não vive ansiosa. Um mal da nossa geração hoje são de mulheres ansiosas. Elas vivem no futuro, elas estão preocupadas com a conta, elas estão preocupadas com o que elas vão fazer amanhã, com o que o filho vai acontecer, como é que ela vai se formar, mas ela esqueceu de viver o hoje, o presente. Deus está mandando um maná para os nossos dias de hoje, e a gente está perdendo o maná de hoje, porque a gente está lá no futuro, quando Deus está nos chamando para receber o que Ele tem para hoje. E eu peço a você, se você tem uma preocupação agora, eu acho que a pastora Ana Lúcia até mencionou isso, deixa do lado de fora, deixa do lado de fora, e deixa que Deus fale com você aquilo que Ele quer mudar para o hoje. Deixa que o amanhã o Senhor cuida, amém? Então, a gente mencionei aqui, né? A mulher de Provérbios 31, uma mulher sábia. E eu quero saber de vocês, quem quer ser essa mulher madura? Dá um glória a Deus, como só a Assembleia sabe dar. Oh, meu Deus. Pastor Jonas, vamos lá para a igreja de Batista para a gente ensinar esse glória a Deus? Amém. E o fato, gente, é o fato que todas nós queremos ser mulheres sábias. Ninguém acorda e fala assim: gente, hoje eu quero ser uma tola. Ninguém fala assim: vou para o congresso de como destruir uma geração. Você já se inscreveu num curso 10 passos de como ser uma mulher ansiosa? Alguém aqui? Não, porque... Ou então a gente vai ler um livro dizendo: eu quero ver aqui como afastar os meus filhos do caminho do Senhor. Ninguém é tolo o suficiente. A gente não toma essas escolhas. Mas sabe o que acontece? Por que a gente acaba caindo nos mesmos erros? A gente diz que não vai procrastinar, a gente diz que vai orar, a gente diz que vai mudar, a gente diz que vai ser diferente, mas a gente acaba caindo nas mesmas inconstâncias. E é isso que a gente precisa hoje mudar. É uma decisão que são pequenos passos, e a gente vai falar sobre isso. E eu queria perguntar para vocês assim: vocês acham... Levanta a mão. Eu gosto de conversar com vocês, porque eu não me sinto sozinha. Eu gosto da assembleia também, que a gente senta aqui com as pastoras, fica todo mundo juntinho.
Quem aqui acha que a maturidade vem com a idade? Levanta a mão. Poucos aí, né? Por quê? Vocês são sábios, já estão tudo aqui, já sabem tudo, né? Porque a verdade que o certo seria que a gente dissesse que 100% levantasse a mão e falasse: sim, a maturidade, ela vem com a idade. Mas vocês já viram umas mulheres de 40 anos que às vezes ficam agindo como adolescentes? Vocês conhecem isso, gente? Já vi aí, ó, gente fazendo assim. E a gente, às vezes, vê meninas com 20 anos absorvendo aquilo que o Senhor tem, querendo aprender mais. Não é verdade? Então, da mesma forma que nós podemos ser mulheres maduras, com 20, com 30, 40, isso só vai depender das decisões que vocês tomam todos os dias. Todos os dias. Vocês vão ver como todos os dias aqui fazem a diferença. Agora eu vou fazer uma pergunta importante, muito profunda. Quem escovou os dentes aqui hoje? Vocês sabiam, vou contar uma curiosidade. Vocês sabiam que os brasileiros, eu moro nos Estados Unidos, vocês sabiam que os brasileiros são os que escovam o dente melhor em todo o mundo? Vocês sabiam disso? Não sabiam, né? Não. Então, agora, aplauso para vocês, né? Muito bem, brasileiros. Nem vou falar o quê, que depois eu conto pessoalmente. Mas os brasileiros, mas deixa eu perguntar agora, vocês lembram quando foi o dia exato e a hora que vocês aprenderam a escovar os dentes? Ou então, vou dar um outro exemplo. Alguém lembra aqui o dia, a hora, quando vocês aprenderam a falar obrigado? Eu cheguei no aeroporto e algumas irmãs aqui da recepção maravilhosas me esperaram lá às 2 horas, desde as 2 horas da manhã até 4 horas da manhã, me receberam com muito carinho. Quando eu recebi o presente, o que eu falo? Obrigada. Quando é que vocês aprenderam a falar obrigado? Ou usar talher à mesa? Vocês lembram exatamente a hora? Esse exemplo parece bobo, mas a neurociência, ele explica. A verdade é que nós fomos ensinados pelo papai e a mamãe, não é verdade? Repetimos isso tantas vezes, que isso se tornou natural. A gente faz sem perceber, acordou e escova os dentes. Recebeu um presente, diz obrigada. E aí, gente, eu quero falar uma coisa para você, porque tem um grande ensinamento nisso que eu estou falando. As grandes mudanças da sua vida não acontecem nos momentos extraordinários. As grandes mudanças da sua vida, eles acontecem nos momentos ordinários, quando ninguém está vendo. Naquele momento que você está com seu joelho em oração, que é só você e Deus. São nesses momentos que o caráter, ele é formado. Você que assistiu essa mensagem sabe como ela falou com você, né? Comigo falou também. Foi um momento muito especial para as milhares de mulheres que estavam aqui no Canaã. Agora a gente vai para o intervalo na rádio, na televisão Boas Novas. E quem continua acompanhando a gente aqui pelo YouTube, Facebook, vai poder assistir agora os bastidores. Primeiramente, é um privilégio, né? Poder estar aqui nesta igreja tão inspiradora, como o próprio tema diz, a própria igreja, ela é inspiradora. E é mais uma vez, eu sempre venho, praticamente todos os congressos, a gente tem o privilégio de estar aqui fazendo companhia à nossa querida irmã e pastora Ana Lúcia, né, Câmara, que é minha irmã querida. E já temos neste dia, nesta manhã e esta tarde, recebido da parte de Deus um renovo, temos recebido instrução, inspiração, que é o tema principal, para darmos continuidade ao nosso ministério, ao que Deus tem nos chamado para fazer. Porque entendemos, como tivemos a oportunidade de falar ali, entendemos que Deus nos chamou e nos preparou para esse propósito,
para formarmos na nova geração esse caráter, né? Esse perfil de mulheres virtuosas. Então, é um privilégio poder estar participando e também contribuindo, cooperando com esse ministério. Para mim está sendo incrível, porque é uma promessa de Deus estar aqui. Eu conheci a pastora Ana lá em Belém e a gente já se apaixonou uma pela outra. E aí lá a gente já combinou a agenda e é isso, tá sendo incrível. E eu amo Manaus, né? Eu sempre venho aqui, eu sou apaixonada por Manaus. E a gente já foi recebida assim, cheia de alegria, de unção no aeroporto, foi lindo. Que maravilha, que maravilha. E tem uma música que a gente conhece, é Tijolinho por Tijolinho. Qual foi a sua inspiração para fazer essa música? Na verdade, essa música não é composição minha, né? É composição de um amigo nosso. E aí, quando a gente viu essa canção, eu logo fiquei apaixonada. Não só pelo ritmo, mas principalmente pela letra que ela fala, que é uma letra de reconstrução, que Jesus vai colocando tudo no lugar, de tijolinho por tijolinho. E essa canção tem alcançado muitas vidas. E eu tenho certeza que Jesus vai começar a fazer uma reconstrução. Você que está assistindo aí, já começa a sentir a presença de Deus, porque Ele vai fazer uma reconstrução na sua vida, vai colocar tudo no lugar, tijolinho por tijolinho. O que torna uma mulher inspiradora, o que torna mulheres que inspiram não é a ausência da dor, mas é a presença de Deus transformando a dor em legado, transformando a dor em fé, transformando a dor em confiança. Então, se você está passando por um momento difícil, um momento de dor, tenha certeza que se você deixar, o Espírito Santo vai transformar tudo isso em legado, em fé, em testemunho para curar e alcançar outras vidas. É muito bom estar aqui no Canaã, em Manaus, no meio dessas mulheres que eu amo, pastora Ana, todas as amadas pastoras aqui, essas mulheres de Deus, nesse lugar tão especial, onde Deus está nos visitando nesse dia. Fomos encorajadas, alimentadas, animadas para seguir. Ouviu bem? Seguir na caminhada, firme e forte com Jesus. Porque quando a gente segura na mão dele, a gente vai ser vitoriosa. Amo vocês! Estamos aqui para impactar a nossa geração. De volta com seu programa Soluções Especial, Mulheres que Inspiram Gerações. Um programa totalmente produzido aqui do Auditório Canaã, durante o Congresso de Mulheres da Assembleia de Deus do Amazonas. Agora você acompanha mais uma das abençoadas ministrações durante todo o dia e tarde do Congresso. Estamos no Congresso de Mulheres. Eu, Márcia Costa, participei de toda essa experiência linda, louvores, palavras, abraços, confraternização, toda essa comunhão. Realmente é um momento, é uma experiência impactante estarmos aqui reunidas. Mulheres inspirando mulheres. Beijo grande. Mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A maior inspiração das nossas vidas é sabermos que quando Jesus foi elevado aos céus, porque morreu pelos nossos pecados e ressuscitou pela nossa justificação, é a certeza de que somos a igreja aqui nessa terra, a extensão da vida do próprio Deus. Você tem como nova criação o Espírito vivo, lindo, maravilhoso, suficiente, grande, poderoso de Jesus. Diga: o Espírito de Jesus vive em mim. E é esse poder que nos faz inspirar, porque você, nessa terra,
Você nessa terra é a mente dele, são as mãos dele, pés dele. Você nessa terra é um instrumento dele para inspirar. E inspirar é tocar, é renovar, é abençoar, é ressignificar, é atualizar vidas, circunstâncias. Ele é o poder de Deus em nós. Você crê nisso? Você crê nisso? A paz do Senhor, mulheres que inspiram gerações. Onde está o grito da mulher que vai fazer a diferença na sua área, no seu núcleo, na sua zona, que vai levar deste congresso algo extraordinário, que está com o coração pulsando a ponto de explodir para viver o que o Eterno tem declarado. Aleluia! Nós não podemos deixar terminar aqui. Diga para a irmã que está ao seu lado: não acaba aqui. Não pode acabar aqui. Não deixe acabar aqui. Olha o que a palavra de Deus diz no livro de Salmos 145, verso 4. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará as tuas proezas. Depois desse congresso, tem uma geração lá na sua área, tem uma geração lá no seu bairro, tem uma geração lá na sua comunidade precisando ouvir do que você está ouvindo, e ninguém poderá fazer sem antes ter ouvido, ninguém poderá ensinar sem antes ter aprendido, ninguém poderá ministrar sem antes ter sido ministrado, ninguém poderá redarguir sem antes for questionado. Há um chamado de Deus para as mulheres desta igreja, um chamado a um posicionamento, e posicionamento não tem nada a ver com posição, não fala de posição, posição é o seu cargo, posição é o lugar onde você está, posição diz respeito do seu título, posição diz respeito do lugar que você ocupa, mas posicionamento diz respeito à honra, à obediência, à lealdade, à fidelidade, ao estar junto, a caminhar junto, dizer para o meu pastor, para a minha pastora: eis-me aqui. Dios es un Dios fiel. Deus é um Deus fiel. Es un Dios de alianza. És um Deus de aliança. Es un Dios de pacto. És um Deus de pacto. Es un Dios que lo que promete, é um Deus que o que promete, lo cumple. Ele cumpre. Y creo que en estos últimos tiempos, E nós cremos que nesses últimos tempos, estamos viendo generaciones estamos vendo gerações que no tienen a Dios que não temem a y Deus que rompen e que quebram alianças rapidamente. Vemos matrimonios destruídos, casamentos destruídos, amistades abandonadas, amizades abandonadas, promesas olvidadas, promessas rompidas, personas que se comprometen, pessoas que se y comprometem después dicen ya no, e depois dizem: ah, não, como si fuera fácil. como se fosse fácil. Pero hoy Dios nos está diciendo: Porém hoje Deus está nos dizendo: yo soy un Dios de pacto, eu sou um Deus de aliança y levanto hijas de pacto. e levanto filhas de aliança. ¿Dónde están las hijas de pacto? Onde estão as filhas de alianças? ¿Sabe por qué? Sabe por quê? Porque Dios no cambia. Porque Deus não muda. Dios sí cumple. Deus sempre cumpre. Dios no abandona. Deus não abandona. Dios se permanece para siempre. Deus permanece para sempre. Y espera que esas hijas de pacto E espera que as filhas de pacto, de sean aliança, comprometidas, também sejam comprometidas, sean obedientes, sejam obedientes, sean fieles. sejam fiéis. ¿Dónde están las hijas de pacto? Aonde estão as filhas de pacto, de alianças? ¿Y sabe qué? Lo impresionante. O
O que é impressionante? Que Dios no solo hace un pacto Deus não só faz um pacto con una persona, com uma pessoa, sino por generaciones. mas faz o pacto Por por generaciones. gerações. Y quiero que veamos rápidamente Por isso, vamos falar rapidamente varios momentos en la Biblia vários momentos da Bíblia, en donde Dios nos muestra de onde Deus nos mostra que es un Dios de pacto. que és um Deus de pacto. El primer momento O primeiro momento es cuando Dios é quando Deus hace pacto con Noé. faz um pacto com Noé. Vamos a leer Génesis. Vamos ler Gênesis 9, 8 a 13. Então Deus disse a Noé e a seus filhos: agora estabeleço a minha aliança com vocês, com seus descendentes e com todos os seres vivos que saíram da arca, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens. Sim, estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais todas as criaturas vivas serão destruídas pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá um dilúvio para destruir a terra. Então Deus disse: esse é o sinal da aliança que faço entre mim e vocês e todos os seres vivos para todas as futuras gerações. Coloquei o meu arco-íris nas nuvens. Ele será o sinal da minha aliança com a terra. Venían de una consecuencia de pecados. Mediante uma consequência de pecado, El diluvio vino por esa consecuencia. o dilúvio veio como consequência. Pero después del diluvio, Porém, depois do dilúvio, Dios hizo un pacto con Noé Deus fez um pacto com Noé y le dijo: nunca más e disse: nunca mais volverá a haber diluvio. voltará a ter dilúvio. Y habrá una señal E haverá um sinal para que recuerdes este pacto. para que lembres desse pacto, dessa aliança. ¿Cuántos han visto el arco iris? Quantos aqui já viram arco-íris? Han pasado muchos años, Passado ainda muitos anos, muchas generaciones, muitas gerações, y hoy e hoje seguimos viendo la señal. continuamos vendo o sinal. Porque Dios es un Dios de pacto. Porque Deus é um Deus de aliança. Pero me impacta, Mas eu fico impactada más adelante, Génesis 9, verso com Gênesis 9, 20 al 25. 20 a 21. Depois do dilúvio, Noé começou a cultivar a terra e plantou uma vinha. Certo dia, bebeu do vinho que havia produzido, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do seu pai e contou aos seus irmãos. Então Sem e Jafé pegaram um manto, colocaram-no sobre os ombros e, andando de costas, cobriram a nudez do seu pai sem olhar para ele. Quando Noé despertou da embriaguez e soube que seu filho mais novo havia feito, disse: maldito seja Canaã, será o mais humilde dos servos dos seus irmãos. Después del diluvio Depois do dilúvio y de ver la promesa de e Dios, de ver a promessa de Deus, Noé tomó una mala decisión. Noé tomou uma decisão muito má. Se embriagó Se embriagou y uno de sus hijos e um dos seus filhos vio su desnudez viu a sua nudez y vino una maldición e virou uma maldição sobre su hijo. sobre o seu filho. Muchas veces decimos: Muitas vezes dizemos: su hijo se portó mal, seu filho se comportou no mal. debió verlo. Você não viu? Pero yo me fui a Noé, Mas fui a ver a Noé. nós podemos lembrar de Noé. Noé no debió embriagarse, Noé não devia embriagar-se. no debió tomar Ele não licor. devia tomar o vinho. Venía de recibir un pacto, Ele sabia que ele tinha recebido um pacto, pero se descuidó. mas se descuidou. ¿A cuántas Dios nos ha hablado? Quantas vezes Deus nos fala, Nos ha dado promesa, nos tem dado promessas, pero nos hemos descuidado. mas nós temos nos descuidado. Y como Noé, E como Noé, hemos fallado. temos falhado. Pero ¿sabes cuál es la noticia? Mas sabe qual é a notícia? Dios quiere que nos arrepintamos, Deus quer que nos arrependemos. porque igual su pacto Porque a sua aliança sigue vigente, siga em vigência. sigue funcionando. Siga funcionando. Su pacto continúa. O seu pacto continua. Su pacto no depende A sua aliança não depende de mi perfección. da minha perfeição.
Su pacto es porque Él es Dios. A sua aliança é porque Ele é Deus. Porque ese es su carácter. Porque esse é o seu caráter. Y siempre será fiel. E sempre será fiel. Pero esto nos deja una enseñanza. Esto nos deja una enseñanza. Porém, isso nos dá um ensinamento. Tenemos que estar alertas. Precisamos de estar alertas. Para no descuidarnos. Para nós não descuidarmos de lo que vai estar acontecendo. Do que está acontecendo. Número 2. Número 2. Deus mantuvo su pacto com José. Deus manteve a sua aliança com José. Gênesis 37. Certa noite, José teve um sonho. Quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. José disse: ouçam esse sonho. Estávamos amarrando feixes de trigo no campo e de repente o meu feixe ficou em pé e os feixes de vocês se reuniram ao redor dele e se curvaram diante do meu. Desde que José estava jovem, diz que José era um jovem, Deus le dio un sueño. E Deus lhe deu um sonho. Le dio una promesa. Lhe deu uma promessa. Y él la contó a sus hermanos. E ele contou aos seus irmãos. Y no la tomaron muy bien. E eles não gostaram. Y lo que empezó a suceder con José, e eles começaram a falar com José, foi contrário à promessa que havia recebido. O que eles falaram foi contrário à promessa que José recebeu. Foi rechazado por seus irmãos. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Foi vendido como escravo. Foi vendido como escravo. Foi acusado injustamente. Foi acusado injustamente. Foi encarcelado. Foi preso. Humanamente, aos olhos humanos, nossa racionalidade, né, a nossa razão, se veía lejos la promesa. Parece que ele estava longe da promessa. Pero Dios se la había entregado. Mas Deus havia entregado uma promessa. Gênesis 42:6. Gênesis 42, José era governador do Egito e responsável pela venda de trigo a todo o povo. Quando seus irmãos chegaram, prostraram-se diante dele com o rosto em terra. Aqui vemos rapidamente em uns capítulos. Aqui nós vemos rapidamente nos capítulos. O cumprimento da promessa. O cumprimento da promessa. Pero en realidad fueron muchos años. Mas na verdade foram muitos anos. Tal vez no has recibido la promesa. Talvez nós recebemos uma promessa. Pero hoy Dios te está diciendo. Mas hoje Deus está dizendo. Eu sou um Deus de pacto. Eu sou um Deus de aliança. Si vas a ver la promesa. Continue acreditando na promessa. Está em caminho o cumprimento. Está no caminho do cumprimento. Os processos. Os processos. Não cancelam a promessa. Não apagam a promessa. As prisões. As prisões. Não cancelam a promessa. Não apagam a promessa. Los retrasos, os atrasos, no retrasa, no cancela la promesa. Não cancelam as promessas. Porque la fidelidad de Dios. Porque a fidelidade de Deus es más grande. É maior. No importa el proceso que estás viviendo. Não importa o processo que você está vivendo. Como José, Deus vai cumprir lo que te prometió. Deus vai cumprir o que te prometeu. Agora, muitas vezes, muitas vezes, Deus usa estes processos. Deus usa esses processos para formarnos e para inspirar a outros. E para inspirar a outros que estão vivendo os mesmos processos. Que também estão vivendo processos. De pronto dices, pero ¿por qué estoy viviendo esta situación? No entiendo. Talvez você está dizendo, por que estou vivendo essa situação? Eu não entendo. Más bien es decirle, Señor, ¿cuál es tu propósito? Mas devemos dizer, Senhor, qual é o teu propósito? Porque lo que me permites vivir, porque o que o Senhor me permite vai viver, cumprir um propósito maior. Vai cumprir o teu propósito na minha vida. Tu processo, o teu processo, pode convertir-se, pode se transformar em testemunho, testemunho que fortaleça a outros, que vai fortalecer a outras Dile pessoas. Dile a la que está a tu lado, tienes que decirle eso. Diga que quem está do seu lado. Tu processo, o teu processo, se convierte, se transforma em um testemunho, que fortalece a outros. Vai fortalecer a outras pessoas. Amém. Amém. Ponto número 3. No ponto número 3. Terceira história na Bíblia. Terceira história. Deus mantuvo su pacto com Abraão. Deus manteve a sua aliança com Abraão.
Génesis 17. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja íntegro. Farei uma aliança com você e multiplicarei grandemente a tua descendência. E ao ouvir isto, Abraão prostrou-se com o rosto em terra. Então Deus lhe disse: essa é a minha aliança com você. Farei de você o pai de muitas nações. Uau. Seu nome não será mais Abrão, mas Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Cuando Dios le dio esa promesa a Abraham, Quando Deus deu essa promessa a Abrão, ¿ya tenía a su hijo? já tinha seu filho? No. Não. Pero era una promesa Porém, era uma promessa que él iba a cumplir. que ele ia cumprir. Dios le prometió una descendencia incontable. Deus prometeu uma grande descendência. Le prometió multiplicarlo. Prometeu multiplicar. Le prometió hacer de él una gran nación. Prometeu fazer dele uma grande nação. Pero ahí en esa palabra Mas aqui nessa palavra dice que hay algo que le correspondía hacer a Abraham. diz que Algo que tenía que hacer Abraham. diz que tem algo que ele deveria fazer, que ele deveria ser. Dice, camina en mi presencia. Ele diz: caminha na minha presença. Ajá. Lleva una vida íntegra, intachable. Aquí. Aquí. Anda en mi Anda na minha presencia. presença e seja íntegro. Lleva una vida intachable. Vive en obediencia. Viva em obediência. Y la mayor evidencia que Abraham corresponde a este pacto E a maior evidência de que Abraão, ele corresponde à aliança de Abraão, es la obediencia. é a obediência. Ahí está Génesis 22. Em Gênesis 22, então disse Deus: pegue seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que lhe mostrarei. Dios es un Dios de pacto. Deus é um Deus de aliança. Le dio una promesa a Abraham. Deu uma promessa a Abraão. Pero después, Porém, depois que esperó mucho tiempo que ele esperou muitos anos y recibió su promesa, e recebeu a sua promessa, Dios le pidió a Isaac. Deus pediu a Isaque. Y el corazón de Abraham E o coração de Abraão fue probado. foi provado. ¿Cómo está nuestro corazón? Como está nosso coração? Recuerdan que aunque no entendamos, Lembrem que muitas vezes nós não entendemos, pero Dios sigue cumpliendo lo que ha prometido. porém Deus continua cumprindo o que prometeu. No a la manera que nosotras pensamos, Não é da forma que nós pensamos, sino a la forma de Dios. mas da forma que Deus quer. Dios reafirma el pacto Deus confirma o pacto, porque Él es un Dios de pacto porque Ele é um Deus de aliança. y corresponde un compromiso de ambos, de Dios y de Abraham. E corresponde um ao outro, o compromisso de Deus, o compromisso de Abraão. No solo es recibir promesas, Não é só receber promessas, es corresponder al Dios de las promesas. é corresponder ao Deus de promessas. Una hija de pacto Uma filha de aliança no solo dice, não apenas diz: Dios me prometió, Deus me prometeu, sino yo caminaré senão eu caminharei en la obediencia, na obediência, en la palabra, na palavra, en lo que Dios me ha entregado. no que Deus tem me dado, do que Deus tem me entregue. Vimos la historia de Noé, Nós vimos a história de Noé, de José, de José, de Abraham. de Abraão. Y hay un cuarto punto, E o quarto ponto y es que Dios mantiene diz que Deus mantém su pacto a contigo. sua aliança com você. Ponga su nombre. Como é o seu nome? Dios mantiene Deus mantém su pacto a sua aliança con Ángela, con Simeia, Simeia, con la pastora Ana Lucia, con la pastora Rebeca, con la pastora Luciani. Dios mantiene su pacto con Deus nosotros. mantém a sua aliança conosco. El mismo Dios que fue fiel con Noé, E o mesmo Deus que foi fiel com Noé, con Abraham, fiel com Abraão, fiel con José, fiel com José, es fiel con é nosotras. fiel conosco. Está
Você que acompanhou nosso programa especial de hoje, espero que o Senhor tenha falado grandemente ao seu coração. Nós tivemos um grande evento, foi muito especial para todas as mulheres que estiveram aqui no Canaã neste sábado. Você acompanha todos os programas Soluções direto do Facebook do programa Soluções, do YouTube do canal dos Soluções. Fique informado, atualizado. Todos os congressos que aconteceram estão sendo transmitidos lá pelo nosso canal. Até o próximo programa. Tchau!